Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Humanamente, parceria da Band News FM e o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, sempre com a melhor análise médica. Doutor Daniel Barros, estamos juntos por aqui, tudo bem? Pois é, mais velhos a cada semana, né, Rô? Pois é, envelhecendo aos poucos. E, aliás, hoje esse é nosso assunto. Vamos abordar um dos temas mais pedidos pelos nossos ouvintes. Nós vamos bater um papo sobre o que é o envelhecimento ativo. A gente sempre traz um olhar aqui no programa sobre a longevidade da nossa mente, como tentar preservá-la, como buscar mais qualidade de vida, de estímulos mentais. E quem tem tudo a ver com essas ideias é o nosso convidado de hoje. Ele é médico, trabalha com o tema de gerontologia desde 1975, tem formação nas universidades de Londres e Oxford. Nos anos 90, foi recrutado pela Organização Mundial da Saúde para dirigir o Departamento de Envelhecimento e Saúde e, desde 2008, atua como consultor para políticas públicas para a longevidade. Também é presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil. Estamos falando com uma das maiores referências no assunto, Dr. Alexandre Kalash, que está lançando um livro, A Revolução da Longevidade. Dr. Kalash, muito obrigada pela participação aqui no Humanamente. Estamos muito felizes. É um prazer, Rô. Fiquei muito feliz. E já começaria dizendo, há 50 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na área de gerontologia, como médico gerontólogo lá na Inglaterra, era um terreno de chão batido. Não tinha holofotes, não tinha interesse. A mídia não se interessava, não se discutia sobre isso. De forma que eu fico muito feliz de estar aqui convidado para debater o que eu acho um dos temas mais importantes para o século XXI. Sem dúvida nenhuma, e agradeço também, Kalash, a sua presença aqui. Estou mostrando para quem está acompanhando por imagens o livro lindíssimo, A Revolução da Longevidade, que o Kalash está lançando pela editora Vestígio, que traz já no subtítulo uma pergunta provocadora, né? Vivemos mais do que nunca. Mas estamos preparados para isso? O Kalash, uma vez eu vi um comediante de stand-up num especial, nem lembro, era um cara da Inglaterra, não lembro o nome dele, mas ele fazia uma coisa muito engraçada, falando que todos os problemas que a gente enfrenta na sociedade hoje vêm de a gente estar vivendo muito. Quando a gente morria com 40 anos, aí não tinha pandemia, aí não tinha isso, aí não tinha aquilo, o tédio e não sei o quê. Lógico que ele, né, como um bom comediante, fazia daquilo uma piada, mas de fato, embora todos queiramos viver mais e com isso todo mundo vai ficando mais velho e vai ficando aí essa revolução da longevidade, isso traz desafios que não são pequenos, né, Kalash? Você passa um pouco por isso no livro, mas eu queria já de saída te ouvir falando de que, poxa, todo mundo quer viver mais, mas isso vem com um custo, né? Daniel, o copo está meio cheio e meio vazio. Em primeiro lugar, a grande conquista da humanidade dos últimos 100 anos foi poder envelhecer. Eu, quando nasci em 1945, eu estou agora, semana passada, cumpri 80 anos. Maravilha! Eu não queria ter morrido aos 40, 45. A minha expectativa de vida quando eu nasci em 1945 era de 45 anos. A expectativa mais alta do mundo em 1900 era menos de 45 anos na Alemanha. Não existe nenhum país mais pobre que seja hoje que tenha uma expectativa de vida tão baixa quanto era a mais alta de 125. O que a gente prefere? Morrer antes? Eu acho que é uma conquista. Eu estou muito feliz de estar vivo. E lamento profundamente que a maioria dos meus pares, nascidas no ano que eu nasci, em 45, já tenha ido embora. Acho que isso é uma perda humana. E eu acho que a conquista foi poder envelhecer. Porém, não é só colocar mais anos à vida, mas também mais vida aos anos. E este que é o desafio. O desafio não é ficar se lamentando que a gente está envelhecendo, mas é proporcionar oportunidades para que este envelhecimento seja com qualidade. E, claro, o meu livro é muito sobre isso. Com certeza. E a gente vai falar, é claro, sobre cuidado daqui a pouquinho. Quem cuida, porque é um fator fundamental desse fim da vida e da qualidade
para o fim da vida. Agora, você menciona muito no livro o idadismo, né, doutor? O preconceito contra a idade. Como é que ele se manifesta aqui no nosso país? Quais caminhos possíveis que você enxerga para uma sociedade que nega a todo momento o envelhecimento, que é recordista, inclusive, em procedimentos estéticos para tentar esconder o envelhecimento, que valoriza o tempo todo a juventude, desde o mais básico, quando a gente fala de coisas mais superficiais, até discursos mais profundos. Que caminho você vê para isso? Eu vou começar, já que nós estamos aqui com ouvintes e alguns poucos que possam estar acompanhando por imagem. Eu vou me apresentar da forma como a gente se apresenta hoje em dia, para ser mais inclusivo, dizendo que eu sou um homem velho. Eu sou careca, eu tenho barba branca, eu tenho rugas que mostram afetos e desafetos, sabores e dissabores que eu vivi pela vida, tenho orgulho deles, eu uso óculos, eu sou um velho. Começa daí a desconstrução de que no Brasil não se pode ser velho. Velho é sempre o outro. Eu não tenho nada a ver com isso. E é preciso cair a ficha, porque se não cai a ficha de que ou você já envelheceu, ou você almeja envelhecer, a gente vai ficar sempre colocando a questão da velhice, do envelhecimento. Isso é para os outros, eu não. Eu vou ser sempre uma mulher jovem, esbelta, bonita, com esse hedonismo da nossa sociedade, ou eu vou ser sempre um machão garanhão e não tenho nem possibilidade de imaginar que eu possa estar envelhecendo. Segundo, o termo idadismo, ele remete a racismo, a sexismo, a incapacitismo. E é sempre baseado numa ideologia. Eu costumo dizer que há quatro Is para definir este preconceito. Qualquer preconceito. Os ismos sempre se valem, primeiro, da ideologia de que eu valho mais do que você, porque eu sou branco, você é negro, eu sou homem, você é mulher, eu não tenho capacidades físicas, e agora eu sou jovem, você é velho. São quatro Is da supremacia que partem, então, para o segundo I, que é a institucionalização. Este grupo tem mais poder, ele vai botar pedras no meio do caminho, ele vai botar cascas de bananas para você escorregar. Eu não vou te dar uma ultrassonografia porque você é muito velho. Eu não vou te promover porque você é mulher. Eu não vou te dar esse emprego porque você é negro. Eu não vou admitir você por ser uma pessoa com uma incapacidade. E eu já defini que você não pode ser produtivo. O terceiro I é interpessoal. Eu não te ouço. Eu não observo as suas opiniões. Eu te dou o desdém, o silêncio. Fica aí quietinho. Você é um velho, não tem que se meter. E termina tudo no I da internalização. Você acaba, sim, com a sua autoestima, com a sua autoconfiança lá no pé. Você acaba achando que realmente você não merece participar da sociedade totalmente, integralmente, porque você é gay, ou é mulher, ou é negro, ou é velho, ou tem uma incapacidade. Isso exige muita introspecção, muita empatia, muita autoeducação, porque não se vence nenhum tipo de preconceito, de ismos, se a gente fica apenas arrastando aquilo que a gente recebeu da sociedade. E olha, para a gente ter uma ideia, no Brasil, a taxa de fecundidade caiu de cerca de 6 filhos por mulher nos anos 70 para cerca de 1,5 atualmente, o que muda profundamente a nossa pirâmide etária e o desenho da nossa sociedade. O único grupo populacional que está crescendo no nosso país é o dos maiores de 60 anos. A gente está conversando hoje sobre qualidade no envelhecimento com o doutor Alexandre Kalash, uma das maiores referências no assunto do nosso país, autor do livro recém-lançado A Revolução da Longevidade. E é interessante, Kalash, esse dado que a Roberta traz, né? Que não só nós estamos vivendo mais, como falávamos no primeiro bloco, como estão nascendo menos crianças, e esse é um movimento que tende a ser global, né? Isso vai em diferentes velocidades ao redor do mundo, mas em muitos lugares nasce-se cada vez mais, e o Brasil vai nesse caminho, cada vez menos, perdão, e o Brasil vai nesse caminho, o que
quando esses fenômenos se juntam, né, a gente vivendo mais e tendo menos crianças nascendo, a conta é óbvia, né? Vai ter mais pessoas mais velhas na sociedade. É uma sociedade que envelhece. Não é só uma sociedade que vive mais. É uma sociedade que envelhece, que tem mais pessoas mais velhas. Só que eu gostei muito do que você fala no livro, que quando você assumiu esse setor lá na Organização Mundial da Saúde, na ONU, né? Você falou, não vamos mais falar de idoso, vamos falar de envelhecimento, porque são questões às vezes, detalhes, mas a forma como você se refere àquele fenômeno muda a forma como você vai pensar. Porque idoso, você fala, idoso é ele, né? Como a gente falava no primeiro bloco. Ele é idoso, o outro é idoso. Cada vez que você fica mais velho, você joga mais para frente, né? Quando eu tinha 30, eu achava que 50 era idoso. Quando eu tenho 50, só 70 vai ser idoso, e assim por diante. Agora, envelhecimento, não. Envelhecimento é um processo contínuo que começa desde que a gente nasce. E muda muito a gente encarar de um jeito ou de outro. Eu queria que você falasse sobre essa mudança de paradigma que você trouxe e como ela se aplica na vida do ouvinte. Bom, não vou mais falar assim quando eu for velho, porque eu já estou envelhecendo. O que que muda na nossa vida? Olha, Daniel, quando eu me formei em medicina, em 1970, o número médio de filhos que uma mulher tinha no final da sua vida reprodutiva no Brasil era perto de seis. Em 25 anos, no ano 2000, olha a rapidez, já estava abaixo da reposição. É claro, reposição significa que se um casal não tem dois filhos, ele não vai se reproduzir. São dois, o casal, e dois filhos. E nós estamos abaixo da reposição há pelo menos 25 anos, pelo menos desde o ano 2000. Nascem menos bebês, que vão gerar menos crianças, que vão gerar menos adolescentes e agora adultos jovens. A conta não fecha. E o único grupo que continua a crescer no Brasil é o de 60 a mais, e isso será a característica do século XXI. Nós vamos chegar em 2040 com uma população que vai estagnar e, a partir daí, cair. Hoje nós temos 212 milhões de pessoas, sendo que em 2040 a gente deve chegar ao máximo, que será 240, e chegaremos ao final do século com 170 milhões, muito mais envelhecido. O Brasil é um dos três países que mais rapidamente estão envelhecendo. Aquilo que foi necessário à França, por exemplo, 145 anos para dobrar a proporção de pessoas idosas de 10 para 20%, o Brasil está fazendo em 19, entre 2011 e 2030. Então, você veja o tamanho do desafio. E esse desafio, ele é ainda maior, porque eu tinha falado no primeiro bloco de quatro Is que caracterizam o idadismo. Eu vou colocar outro I, a inequidade. Apesar de tudo, o brasileiro é teimoso, ele é audacioso, ele ainda envelhece, mas envelhece em condições muito precárias. É isso que a gente tem que evitar, porque o único capital humano do século XXI não é gente velha. Aliás, o único bem renovável de uma sociedade não é energia eólica, não é petróleo, não é soja, não é suco de laranja, é gente, e gente velha. E a gente vai ter que fazer todo o possível para que essas pessoas que são mais jovens hoje possam envelhecer contribuindo para a sociedade. Para isso é preciso investir na saúde, nos conhecimentos, no na participação baseada em direitos, eu tenho direito de participar, eu tenho direito de me educar, eu tenho direito de trabalhar, mesmo que eu tenha 67 ou 75 anos. E, finalmente, oferecer segurança e proteção, ter um teto decente em cima da cabeça, ter comida na mesa, ter um dinheirinho no bolso, nem que seja para pagar os remédios que o SUS, e viva o SUS, porque 83% dos idosos no Brasil dependem única e exclusivamente do SUS para ter acesso à saúde. Então, essa participação e segurança, elas são fundamentais para um país que, ao contrário dos países desenvolvidos, que primeiro enriqueceram e depois envelheceram, e nós estamos envelhecendo antes de termos nos tornado um país, eu não digo rico, porque rico é, mas um país mais desenvolvido. Doutor, por que que nos tratamentos de cuidado a gente ainda ouve pouco falar em longevidade, né? Tudo me parece, e me corrija se essa não for a sua opinião,
tratamentos mais a curto prazo, nada um pouco mais focado a longo prazo, olhando para os diversos anos que vêm pela frente. Como é que a gente envelhece bem? O que que você diria para o nosso ouvinte depois de tantos anos trabalhando, ao redor desse assunto? Duas coisas, Ru. Primeiro é que saúde é criada no contexto do dia a dia, onde você mora, como se locomove, onde você trabalha, como você vive, como você busca um entretenimento, como você ama. Aí a saúde é criada, inclusive a saúde mental, e o Daniel pode comentar mais sobre isso. E em segundo, porque os nossos profissionais de saúde não estão sendo treinados para o século XXI, eles continuam sendo treinados para o século XX, aprendem tudo sobre criancinha, desenvolvimento infantil e mulher grávida, e depois vai ter que praticar medicina com pessoas cada vez mais idosas. A conta não fecha. 10% das escolas médicas no Brasil têm uma disciplina obrigatória que se chama geriatria. Você não pode gostar daquilo que não aprendeu. E se não é obrigatório, se não está na grade curricular, o estudante é esperto, ele não vai se dedicar a estudar aquilo que ele não vai ser arguído e avaliado. Então, como tudo muda à medida em que nós envelhecemos, da anatomia, fisiologia, fisiopatologia, a dosagem dos medicamentos, a interação entre eles, e até a apresentação das doenças, a gente vai ter que dar um banho no currículo de gerontologia, e não é só para médico, não. É para enfermeiro, é para nutricionista, é para fisioterapeuta, é para engenheiro, é para designers, é para planejadores urbanos, porque a revolução da longevidade tem impacto em todos os aspectos da sociedade. Agora, eu queria entrar, o Kalash, no que você fala do envelhecimento ativo. É muito, muito interessante isso. Os pilares que a gente pode aplicar assim, a qualquer idade, né? Não tem idade, porque é aquela história, a gente já vai envelhecendo sempre. E em qualquer momento da vida a gente precisa colocar em prática alguns pilares para ter este envelhecimento de uma maneira mais saudável, mais inclusiva, mais cheia de propósito. Queria que você apresentasse para o ouvinte os pilares do envelhecimento ativo. Talvez no próximo bloco a gente aprofunde em cada um deles. Olha, Daniel, quando eu era diretor da Organização Mundial da Saúde, eu tinha esse desafio. Eu tinha que preparar a Organização Mundial da Saúde para a Assembleia da ONU em 2002, porque, claro, sendo o órgão especializado em saúde da ONU, todo mundo estava esperando e olhando o que a OMS vai oferecer. Eu não queria falar de envelhecimento saudável, porque eu acho que limita. Parece que a gente tem que não ter doenças. Você pode ter doença, sim. Você pode ter um diabetes, uma hipertensão, você pode ter problemas que poderiam ter sido evitados, mas não foram. E você tem que conviver com eles através, inclusive, da tecnologia que hoje nos ajuda. Na minha geração, fazer um procedimento de reposição da bacia ou do joelho, ou um bypass cardíaco, era ficção científica. Então as pessoas estão sobrevivendo. E eu prefiro o ativo, porque você pode ter essas mazelas e continuar com direito a participar da sociedade. Claro que um profissional da saúde vai te ajudar nisso. E os pilares do envelhecimento ativo é você poder otimizar as oportunidades para quatro eixos fundamentais: saúde, que eu acho que vem em primeiro lugar, conhecimentos, porque a revolução tecnológica não vai dar sopa, ela acompanha a revolução da longevidade. Terceiro, participação, que te oferece a possibilidade de ter um leque de pessoas que, quando você possa vir a precisar de cuidado, estão ali para te ajudar. E o último pilar, que é de participação e segurança, como eu disse antes, você ter comida na mesa, um teto decente, e um terço dos brasileiros vivem sem esgoto sanitário, embora tenham um smartphone na mão. Você tem um celular na mão sofisticado e os pés no esgoto. Esse é o país que nós vivemos. Queria trazer aqui alguns dados, gente, porque é impossível refletirmos sobre envelhecer sem falar em solidão e isolamento social. E os dois são fatores chaves de risco para condições de saúde mental na vida com idade mais avançada. Cerca de 14% dos adultos com 70 anos ou mais vivem algum transtorno mental
de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. Estudos sugerem ainda que, globalmente, a prevalência de depressão em idosos varia. Inclusive, uma meta-análise recente indicou 19% para depressão, 16% para ansiedade, 13% para estresse em populações mais idosas. Nós seguimos conversando com o Dr. Alexandre Kalash, uma das maiores referências do nosso país sobre longevidade, autor do livro A Revolução da Longevidade. Quer emendar com Bom, a economia do cuidado, Rô? Quer abrir com a pergunta? Sim. Doutor, eu falei que já ia emendar te perguntando sobre quem cuida no nosso país. Sabemos que majoritariamente somos cuidados, fomos cuidados ou seremos cuidados por mulheres. E eu queria te trazer aqui também que é impressionante no Humanamente, né, doutor Daniel? Um dos assuntos que os ouvintes mais se interessam e pedem programas são programas sobre cuidadores. Problemas de saúde mental com cuidadores, as dificuldades também de cuidar dos mais velhos. Queria saber o seu olhar sobre isso. Quem é que está cuidando no nosso país e como estamos sendo cuidados? esse é um desafio muito grande, porque nós estamos hoje esperando das mulheres que elas tragam renda para casa, que elas se empreguem, que elas sejam ativas na economia. E, ao mesmo tempo, nós esperamos que as mulheres cuidem dos filhos, dos pais, dos avós, do sogro e do chato do marido, que geralmente é mais velho que ela, porque as mulheres no Brasil ainda não perceberam que deveriam se casar com homens mais novos, afinal de contas, elas vivem mais. Não tem interesse nenhum de ficar viúva muito tempo e em pobreza. Os homens no Brasil ainda estão acostumados, porque isso vem de uma construção social de gênero. A mim me deram uma bola para chutar, uma pistola para atirar, e a minha irmã deram uma boneca para cuidar. A mim me disseram quando eu era criança, menino não chora. Menino não chora 60 anos depois, menino não vai dizer que está com dor no peito porque é um sinal de fraqueza, não pode chorar. Então nós temos que mudar essa construção de gênero. Olha, Belezoca, você que é homem, vai ter que aprender a conjugar o verbo do jeito que deve. Tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais, não dá mais certo. Você também é parte da cultura do cuidado. E vai ser necessário, porque nós vamos sair de hoje em torno de 33 milhões de pessoas idosas para mais de 68 milhões daqui a 25 anos. Se você tem 35, meu caro, daqui a 25 você vai ter 60. Nós estamos falando de envelhecimento, é gerúndio, estamos todos envelhecendo. E quanto mais cedo a gente se prepara para o tal do envelhecimento, melhor. Começa aos 20, se um começou aos 20, aos 40, 60 ou 80. Sempre vai ter ganhos. Mas é preciso fazer com que a cultura do cuidado não esteja apenas nas mãos femininas. E uma notícia boa, Roberto. Uma notícia muito boa, porque hoje a maioria dos estudantes nas escolas médicas são do sexo feminino, ao contrário de quando eu era estudante de medicina, apenas 8%. Nós vamos ter mais médicas cada vez mais, e vamos ter mais médicos negros. Talvez com isso a cultura do cuidado seja mais disseminada, seja mais humana. Nós estamos precisando trazer humanismo, humanidades devia ser parte do currículo da formação de todos os profissionais de saúde, não é não, Daniel? É isso mesmo, Kalash. E eu estava lembrando aqui, enquanto você falava, de um capítulo que eu encontrei estudando para um livro que eu escrevi, em que o sujeito, né, é um antropólogo, neto e filho de psiquiatras, então ele se especializou em antropologia da saúde mental e da doença mental, e ele conta que em algumas tribos lá na África que ele estudou, o Alzheimer, por exemplo, ele tem uma outra representação. Por quê? As pessoas vão perdendo autonomia, mas lá a autonomia tem outro significado, porque ninguém é 100% autônomo, todo mundo cuida de todo mundo. Então, se todo mundo cuida de todo mundo, a pessoa não conseguir mais encontrar o seu caminho de casa ou não conseguir mais fazer a sua comida, não é exatamente um problema, porque já todo mundo faz isso por todo mundo. Então, obviamente, não é a negação da doença e dizer que a doença é uma invenção, mas é entender como é importante essa ética, essa cultura do cuidado, que é justamente na contramão do individualismo. A gente promove a autonomia, a gente quer que as pessoas sejam autônomas. Individualmente, eu falo, fulaninho, você tem que cuidar da sua autonomia, mas socialmente, a gente tem que ter realmente essa preocupação, né, Kalash, de todo mundo cuidando de todo mundo.
É o ditado e a cultura do Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Você falou de África. Há também um ditado na África que é preciso uma aldeia para poder criar uma criança. É preciso uma aldeia para cuidar de uma pessoa idosa. A gente está perdendo isso. Mas por quê? A minha avó tinha 17 irmãos e irmãs. A minha bisavó engravidou 17 vezes. Em média, esses 17 geraram 8 filhos, que em média geraram 4, minha geração. Que em média nós geramos 2 ou 1. E agora os meus filhos e sobrinhos estão gerando 0 ou 1. Eu tenho inclusive uma sobrinha que já chegou à menopausa, não vai ter filho mesmo. Adotou uma gata e castrou a gata, não está tendo reposição de mais nada. As famílias estão crescendo verticalmente, não horizontalmente. E isso faz com que a gente tenha que promover, e é a essência do meu livro, A Revolução da Longevidade. Uma cultura do cuidado. Conjugar e rimar a palavra longevidade com solidariedade. E traz também a questão fundamental intergeracional. Os elefantes que você vê na capa que você mostrou e os ouvintes não estão vendo, é um elefante jovem agradecendo a um elefante mais velho. É um amigo meu, um cara sensacional, negro, criado na favela mais violenta do Rio de Janeiro e que conseguiu fazer sua pós-graduação porque ele foi cuidado pela avó. E esses elefantes ele pintou remetendo a avó, até que ele deixou na minha casa quando a avó faleceu, agradecendo eu, o elefante mais velho, por alguma ajuda que eu tenha dado a ele como mentor. Eu me orgulho muito disso e eu pedi a ele que contasse a história do quadro que você encontra na página 153. Comece lendo por lá, porque é isso que nós precisamos. Nós, os elefantes mais velhos, ajudando os elefantes mais novos. A analogia clara, o elefante longevo, um animal social, também matriarcal, que nós temos que lembrar. Lembrar que nós estamos todos juntos. Lembrar que um mundo envelhecido necessita dessa solidariedade e estimular os encontros intergeracionais, porque senão a pandemia da solidão que a Roberta se referiu no início só tende a aumentar. Nós vemos isso na pandemia, tragicamente, 4 milhões de idosos que viviam só e muito pouca solidariedade lhes foi mostrada. E eu acrescento, eu tinha esperanças durante a pandemia que a gente sairia dela mais solidário, com mais empatia. E lamento verificar, Daniel, não sei se você concorda, e Roberta também, que não está acontecendo isso. Eu, apesar de ser mais novo, talvez já fosse mais cínico, viu, Camacho? Eu achava que da pandemia a gente não ia aprender muita coisa, porque se tem uma coisa que a gente aprende com a história, é que a história não ensina nada para quem quer, né? Ou para quem não quer aprender. Então, é isso. Eu acho que muitas pessoas desenvolveram solidariedade, preocupação, mas como sociedade vai precisar de alguma outra lição, né? Sobretudo no nosso país, na nossa violência, nessa cultura da violência. Eu hoje li um artigo que me deixou muito assustado. As pessoas estão praticando menos atividade física nas zonas urbanas porque estão com medo. Esse medo, essa violência. São 180 mil casos de estupro por ano. Como essa menina que tem menos de 14 anos, na maioria das vezes, que foi estuprada por um membro da família ou alguém que a família confiava, como essa menina vai poder envelhecer bem se ela tem que guardar esse trauma, muitas vezes em silêncio absoluto? Vamos dar um banho de humanismo, vamos abrir os olhos para que o envelhecimento possa ser uma fase da vida em que a gente possa desfrutar também de qualidade de vida. Muito bom. Doutor Alexandre Kalash, muito obrigada pela presença no Humanamente. Para quem pegou o programa na metade, temos a íntegra no site da Band News FM, nossa versão em imagens no YouTube, e você também pode acompanhar ouvindo nossa versão em podcast nos principais tocadores de streaming. Obrigada, doutor Alexandre. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um grande abraço para você e para o Daniel. Valeu, Kalashi. Bom sucesso aí com o seu livro, boas vendas, que muita gente seja tocada aí pela revolução da longevidade. Valeu, um abraço.
Doutor Daniel Barros, nos encontramos na semana que vem com outras conversas muito boas por aqui. Beijão, obrigada. Uma semana mais velho, estaremos por aqui.